Fala aí galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Quem não viu a quinta parte desse livro do querido John, assista, que é muito bom. Agora vamos... Como é meu cenário? É minha bagunça. Não para que eu vou conseguir dormir, só vou conseguir ler a sexta parte do livro do querido John. Como está de noite 2 horas, vamos ler, vamos seguir, vamos continuar essa parte do livro querido John. Ficamos ali em um daqueles momentos embaraçosos ao quais nunca vou me acostumar, mas ela desviou-se antes de eu pudesse tentar um beijo. Normalmente eu teria me aproximado, mas só para ver o que acontecia. Posso não ser aberto em relação aos meus sentimentos, eu sou impulsivo e ajo rápido com a sábana e sentia-me estranhamente paralisado. Ela também parecia não ter pressa. O carro passou, quebrando o feitiço. Ela deu um passo em direção à casa, mas parou e colocou a mão no meu braço e fez um gesto inocente. Ela me beijou no rosto, foi quase fraternal, mas seus lábios eram macios, o seu perfume me envolveu, permanecendo mesmo depois de se afastar. Realmente, me diverti muito, ela murmurou. Acho que eu não vou me esquecer dessa noite por muito tempo. Ela tirou a mão do meu braço e em seguida, em um sussurro, desapareceu na escada acima. Mais tarde, naquela noite em casa, fiquei virando na cama, revivendo os acontecimentos do dia. Finalmente me levantei, desejando ter dito a ela quando o nosso dia tinha significado para mim. Fora da minha janela, uma estrela cadente cruzar o céu em um raio brilhante. Quis acreditar que era um presságio, mas hesitei. Em vez disso, podia reprisar, entender como podia estar me apaixonando por uma garota que conhecia dia antes. A página 83. Estamos aqui, a parte sexta parte, aqui é a parte 6 desse livro querido John. Vamos continuar aqui. Página aqui 84, a título número 5. Estamos aqui a sexta parte. Bom dia, pai. Disse cabaleando de sono na cozinha. Fechei um pouco os olhos por causa da forte luz da manhã e vi meu pai de pé em frente ao fogão. Um cheiro de bacon enchia o ar. John, enfiei na cadeira, ainda tentando acordar. Sei que ele levantar cedo, mas queria encontrar você antes que você saísse para o trabalho. Disse ele, tudo bem. Deixa-me fazer um pouco de mais comida então. Apesar dessa mudança da rotina, ele parecia quase animado. Momentos como esse davam certeza de que ele estava feliz por eu estar em casa. Em café? Perguntei. No bole, disse ele. Servi uma xícara e fui me sentar. O jornal estava fechado sobre a mesa, do jeito que havia chegado. Meu pai sempre lê o jornal durante o café da manhã e eu sabia bastante para não tocar no jornal. Ele sempre fez questão de ler primeiro, exatamente da mesma forma. É a página 84, 85, vamos lá. Esperava que ele perguntasse como sido o encontro com a sábana, mas ele não disse nada, preferindo se concentrar no fogão.
O relógio que avisava a Savana que estaria saindo para a construção em poucos minutos. Cogitei se ela, pensando em mim, tentando o quanto deu nela, na pressa daquela manhã certamente caótica, eu duvidava, tal pensamento que causou-me uma dor inesperada. O que você fez ontem à noite? Finalmente perguntei, tentando esquecer a Savana. Ele continuou a cozinhar, como se não se ouvisse. Pai, eu disse, que questionou. Como foi a noite passada? Como foi o quê? Sua noite. Nada de emocionante aconteceu. Não disse ele nada. Ele sorriu para mim antes de virar fatias de bacon na panela. Eu via barulho de fritura aumentar. Eu me diverti muito, comecei. A Savana realmente é demais. Na verdade, fomos juntos à igreja ontem. Achei que ele fosse querer saber dos detalhes. Admito, queria que ele perguntasse. Imaginei que poderíamos ter uma verdadeira conversa, do tipo que outros pais que têm com os filhos, que ele fosse rir e fazer uma ou duas piadas. Em vez disso, ele acendeu outro queimador de fogão, passou óleo em uma frigideira pequena e derramou os olhos batidos. Olha aqui essa parte. Você se importaria de colocar um pouco de pão na torrada? Perguntou. Suspirei. Não. Eu disse sabendo que iria comer em silêncio, sem problemas. Passei o resto do dia surfando, ou melhor, tentando surfar. Acalmou durante a noite. As ondas não eram nada animadoras. Para piorar as coisas, a arrebentação estava mais próxima da praia do que o dia anterior. Portanto, mesmo quando conseguia pegar uma onda, a experiência logo acabava na praia. Em os outros tempos, eu teria ido para o Oak Island ou mesmo Atlantic Beach. Pegaria uma carona em Shackleford Banks na esperança de encontrar algo melhor. Hoje não estava ao fim. 5. Agora vamos ler aqui. 36. Em vez disso, surfei no mesmo lugar dos dias anteriores. A casa ficava pouco adiante na praia e parecia quase desabilitada. A porta de trás estava fechada, as toalhas tinham sumido e ninguém passava em frente à janela ou saía do deck. Imaginava que quando todos voltariam, provavelmente em torno de 4 ou 5 horas, já tinha decidido ir embora e muito antes de sair desse horário. Não havia razão para estar aqui, afinal, em alguma última coisa, que queria que a Savana se sentisse perseguida. Fui embora aos 3, passei lá no Leroy. O bar estava escuro e sombrio do que eu lembrava, e odiei o lugar, que assim eu passei pela porta, sempre pensei no Leroy como um bar seja para bebedores profissionais. Encontrei uma prova disso, que os homens solidários, tentando escapar de seus problemas, em um copo do melhor Tennessee. Leroy estava lá e me reconheceu quando eu entrei. Assim que sentei no balcão, ele tem automaticamente começou a encher de copo de cerveja da Serpentina. Quanto tempo? Começou. Estava evitando encrencas, tentando, resmunguei. Olhei ao redor enquanto ele deslizava o copo até mim. Gostei do que você fez no lugar, disse, apontando por cima do meu ombro. Bom, fiz tudo para você. Quer comer alguma coisa? Não, está bom assim, obrigado. Ele limpou o balcão na minha frente, jogou um pano sobre o ombro e se afastou para atender outra pessoa.
Um momento mais tarde, senti uma mão no meu ombro. Johnny, o que você está fazendo aqui? Eu virei e vi do que os meus amigos que passará a desprezar. Era assim que me sentia. Odiava tudo ali, inclusive meus amigos. Percebi que eu sempre tinha odiado e não sabia, porque tinha vindo, nem mesmo porque frequentará aquele bar durante tanto tempo, e excesso o fato de não ter outro lugar aonde ir. E eu disse, alto e magro. Tobi sentou-se ao meu lado. Notei com seus olhos vidrados e se cheirava como que ele não tomasse banho há dias. Sua camisa estava manchada. Você estava brincando de Rambo? Ele perguntou com a voz arrasada. Parece que você tem malhado. Sim, eu disse sem querer entrar no assunto e você tem feito. Está por aí, pelo menos nas últimas 2 semanas. Estava trabalhando no Quick Stop antes, mas o dono era um imbecil. Ainda morando com seus pais, claro. Ele disse, suando quase orgulhoso. Ele abriu a garrafa, tomou um gole longo, depois reparou os meus braços. Você está bem malhado? Perguntou de novo. Um pouco, respondi. Ciente de que ele não se lembrava de já se perguntado antes. Você está forte? Eu não conseguia pensar mais nada para dizer. Toby pegou outra bebida. E hoje à noite tem festa na Mandy, ele disse. Você lembra da Mandy? Certo. Sim, ele lembrava uma menina do meu passado, que durou menos de um fim de semana. Toby continuou a falar. Os pais dela estão em Nova York. Algo assim vai ser um estouro. E vamos fazer uma esquenta antes para entrar no clima. E quer ir também? Ele apontou em 4 caras em uma mesa de canto repleta de garrafas vazias. Reconheci 2 deles, mas os outros eram desconhecidos. Não posso, disse eu. Tenho que jantar com meu pai, mas obrigado pelo convite. Desencana dele, a festa vai ser demais. Quem também vai? Outra mulher do meu passado, outra lembrança de que me tremei por dentro. Eu mal podia suportar a pessoa aqui fora. Não posso, disse balançando a cabeça. Levantei-me, deixando o copo quase cheio. Eu prometi, ele me deixou ficar na casa dele, você sabe como é. Isso me fazia sentido para Topi e ele concordou. Então, vamos nos encontrar no fim de semana. Uma galera está indo surfar para Ocracoke. Talvez, eu disse, sabendo que iria de jeito nenhum. Moleque. Vamos lá. O telefone do seu pai ainda é mesmo? Sim, eu disse. Foi embora, certo de que ele nunca ligaria e que eu jamais voltaria para o Leroy. No caminho de casa, parei para comprar filés salgados, filés, salada, molho, batatas para o jantar. Sem carro, não foi fácil carregar as compras e minha prancha está em casa. Mas eu não me importei com a caminhada. Tinha feito isso durante anos. Os meus sapatos eram muito mais confortáveis do que as botas que estava acostumado a usar. Uma vez em casa, tirei a churrasqueira da garagem e mais um saco de carvão fluido de isqueiro. A churrasqueira estava poeirada, parecendo uma encostada de há anos. Eu montei a varanda nos fundos, joguei fora o pó de carvão. Lavei-a com a mangueira para eliminar teias de aranhas e coloquei para secar ao sol. Na cozinha, temperei os filés com sal, pimenta, alho, coloquei as batatas embrulhadas em um papel alumínio no forno
despejei a salada em uma tigela. Quando a churrasqueira cercou, acendi o carvão e arrumei a mesa. Meu pai entrou exatamente no momento em que eu colocava os filés na churrasqueira. Oi, pai, eu disse, pensei em vai fazer o jantar para nós hoje. Ah, disse. Ele precisou de fazer alguns instantes para entender que não cozinharia naquela noite. Tudo bem. Finalmente acrescentou, como você gosta do seu bife, ao ponto, disse ele, ainda parado perto da porta de correr. Parece que você não usa churrasqueira desde que fui embora. Disse eu, mas eu deveria. Não há nada melhor do que um churrasco. Fiquei com água na boca em caminho todo. Vou trocar de roupa. O filé está pronto em 10 minutos. Quando ele entrou, fui para a cozinha, peguei as batatas, a salada, e mais um molho de salada, manteiga e molho para a carne. Servi a mesa. Eu vi a porta de correr se abrir e meu pai surgiu carregando 2 copos de leite, parecendo um turista em um navio de cruzeiro. Vestia bermuda, meias pretas, tênis e uma camisa florida e havaiana. Suas pernas ofuscavam, as vistas tão brancas, como se ele então não usasse bermuda há anos. Se alguma vez ele usou bermuda, pensando bem, acho que nunca vi essa roupa. Fiz tudo para fingir que estava normal. Bem na hora, disse, voltando à churrasqueira, coloquei os bifes em 2 pratos e entreguei para ele. Obrigado, ele disse. Prazer é meu. Ele serviu-se de salada, temperou-a, desembrulhou sua batata, acrescentou a manteiga e derramou molho sobre o filé, criando uma pequena poça. Normal e esperado excesso por silêncio total. Como foi seu dia? Perguntei. O mesmo de sempre, ele respondeu. Como de rotina, ele sorriu novamente, mas não disse mais nada. Meu pai foi desajustado social? Perguntei-me novamente, porque era tão difícil para ele conversar. Eu imaginei como teria sido uma sua juventude, como ele conseguiu casar com alguém. E sabia que a última pergunta soa mesquinha, mas não era de respeito. Eu era genuinamente curioso. Comemos um pouco. O barulho dos talheres era o único som da mesa. A Savana disse que gostaria de conhecer você. Disse, finalmente, tentando mais uma vez puxar conversa. Ele cortou o filé, a senhorita sua amiga. Só que meu pai dizia umas frases dessas. Sim, e disse, acho que você vai gostar dela. Ela balançou a cabeça. Ela estuda onde se expliquei. Ele sabia que era a vez dele e sentir o seu alívio quando finalmente encontrou algo para perguntar como você conheceu. Contei toda a história da bolsa, tentando tornar um caso mais engraçado possível, mas o riso lhe escapava. Isso foi a sua cara, observou ele. Outro ponto final à conversa, cortei um pedaço de filé. Pai, você se importaria se eu fizesse fazer uma pergunta? Claro que não. Como você e a mamãe se conheceram? Foi pela primeira vez. E antes que eu perguntei sobre ela, como ela nunca fez parte da minha vida, eu não tinha lembranças, raramente sentir a necessidade de fazê-la. Mesmo agora,
eu não importava, só que não importava, eu só queria que ele conversasse comigo. Calmamente ele concordou que mais a manteiga na batata, e eu soube de que não queria responder. Nós nos conhecemos em um restaurante. E disse finalmente ela era uma garçonete. Espera que parecia não sairia mais nada dali. Ela era bonita? Sim, respondeu. Como era ela? Ela amassou a batata e poliu o sal cuidadosamente. Ela como você, concluiu. O que você quer dizer? Hesitou e ela podia ser teimosa. Eu não sabia o que ia pensar, nem o que ela quis dizer. Antes que pudesse refletir a respeito, ele se levantou da mesa, pegou um copo. E você gostaria de um pouco de mais leite? Perguntou. Eu sabia que não queria mais nada sobre ela. Vamos lá. O tempo é relativo. Sei que não sou o primeiro a perceber isso. Estou longe de ser o mais famoso. Minha percepção também não tem mais nada a ver com a energia massa da velocidade da luz ou qualquer outro postulado de Einstein. Pelo contrário, pelo quem que vê, como arrastada as horas enquanto eu esperava por Savannah. Depois de que meu pai e eu terminamos a janta, pensei nela, pensei novamente em acordá-la, passei dia surfando e, embora as ondas estivessem melhores do que o dia anterior, não conseguia me concentrar e decidi parar no início da tarde. Pensei em comer um cheeseburger em um lugarzinho perto da praia, aliás, o melhor hambúrguer da cidade, mas o mesmo que vontade para casa esperando convencer a Savannah a ir comigo. Mais tarde, li um pouco do último romance de Stephen King, tomei um banho, vesti umas calças jeans e uma camisa polo, voltei a ler por umas 2 horas, até que olhei para o relógio, percebi que havia se passado apenas 20 minutos. É isso que eu entendo sobre o tempo ser relativo. Quando meu pai chegou, viu como ele estava vestido e ofereceu as chaves do carro. Você vê a Savannah? Vamos lá. Disse sim. Eu disse. Eu levantei do sofá, peguei as chaves. Posso ser que eu volte tarde. Ele coçou a parte traseira da cabeça. Tudo bem, disse. Café da manhã amanhã, certo? Por algum motivo que me escapava, ele parecia quase nervoso. Tudo bem, eu disse. Vejo você depois, ok. Eu realmente estava dormindo. Não quis dizer isso literalmente. Disse ele, ok. Assim que abri a porta para sair, ouvi-o suspirar. Eu também gostaria de conhecer a Savannah, disse ele. Tão baixinho, mal ouvi. O céu ainda está claro e sol refletiva no mar. Quando eu cheguei na casa de Savannah, percebi que ela estava nervoso. Eu não lembrava da última vez que uma garota tinha me deixado nervoso. Mas por algum motivo não parava de pensar que as coisas que não poderiam estar diferentes. Não sabia como me sentir assim. Apenas que não saberia de que fazer se os meus medos estivessem certos. Não me incomodei em bater e simplesmente entrei. A sala estava vazia, mas ouvi vozes ao fundo do corredor e lá estavam as pessoas de sempre no deck, os fundos. Perguntei por Savannah e me fui informado do que ela estava na praia. Ai! Desculpa, galera, Desculpa, galera. Vamos ler aqui. Corri até a areia, congelei quando vi sentada perto da duna, ao lado de Randy, Brad e Susan.
ela não tinha me notado. Eu vi que a Savana estava rindo de algo que a Randy disse. Ela e Randy parecia um casal, tanto quanto que a Susan e o Brad. Eu sabia que não era o caso, que não, provavelmente eles só estavam conversando sobre a construção, com as experiências que tiveram nos últimos dias, mas não gostei do fato que a Savana estava sentado perto do Randy, como tinha estado perto de mim. Naquele momento, cogitei se ela ainda estava se lembrando do nosso encontro, mas quando me viu, ela sorriu, como não tivesse nenhum problema. Ainda está você? Disse ela. Eu estava me perguntando quando você ia aparecer. Andy sorriu, apesar do comentário de Savana, que ele tinha a expressão quase vitoriosa quando o gato sai. Os ratos fazem a festa, ele parecia dizer. Savana se levantou e veio em minha direção. Ela usava a blusa branca sem mangas, uma saia leve que balançava quando ela caminhava. Notei um bronzeado em seus ombros, denunciando horas ao sol. Quando chegou ao perto o suficiente, ela ficou na ponta do pé e beijou meu rosto. Oi, disse ela, colocando o braço em volta da minha cintura. Oi? Ela inclinou-se ligeiramente para trás, como se avaliando a minha expressão. Parece que você me sentia minha falta, disse ela, me provocando. Como de costume, não sabia o que responder, e ela piscou diante da minha incapacidade de admitir o óbvio. Talvez eu também tinha sentido sua... Acrescentou. Toquei no seu ombro nu. Estava pronta para ir? Como sempre, disse ela. Partimos em direção ao carro, nos demos a mão. Toque de sua pele que fez parecer que tudo ia bem no mundo. Bem, quase. Fui direito ao assunto. Vi você falando do Randy, que ele disse, tentando se manter a voz neutra. Ela apertou minha mão. Você viu, é? Tentei novamente. Acho que vocês se conheceram melhor durante o trabalho. Com certeza, eu estava certa. Ele é um sujeito legal. Depois daqui, ele vai para Nova York fazer um estágio de 6 semanas. E o Morgan Stanley. Resmunguei. Ela riu baixinho. Me diga que você dá com ciúmes. Não estou. Bom, concluiu ela, apertando minha mão de novo, porque não há nenhum motivo para estar. Agarrei-me a essas últimas perguntas. Ela precisava dizer que eu fiquei muito feliz por ter se dado o trabalho. Chegamos ao carro, abri a porta para ela. Estava pensando em levar você ao Oyster Lounge, disse. É uma casa noturna, um pouco adiante da praia, que vai ter uma banda mais tarde e pode dançar. O que vamos fazer antes? Você está com fome? Perguntei, pensando no cheeseburger, que você deixará de comer mais cedo. Um pouco, disse ela. Fiz o lanche quando cheguei, por isso não estou com muita fome ainda. Que tal uma caminhada na praia? Talvez mais tarde. Era óbvio que tinha ido algo em mente, porque você não me diz o que quer fazer. Ela se iluminou. Que tal fossemos dar oi para o seu pai? Ele tinha certeza que tinha ouvido direito. Sério. É sério, disse. Só um pouquinho, depois podemos comer alguma coisa e dançar. Quando hesitei,
Ela colocou a mão no meu ombro. Por favor. Não fiquei muito contente, mas do que o jeito pediu era possível negar. Eu estava me acostumando a isso, mas preferia ter ficado com ela só para mim, pelo meu resto da noite. Também não entendi porque ela me queria ver meu pai hoje à noite, a mais ou menos que isso significasse que não estava tão entusiasmada como eu com a perspectiva de ficarmos sozinhos. Para ser honesto, pensarmos no que deprimiu. Ainda assim, ela de bom humor, contando sobre o trabalho realizado nos últimos dias. Amanhã eles planejavam começar as janelas. Andy descobriu, trabalhou ao seu lado em ambos os dias. Explica que a amizade recém-descoberta é assim que ela descreveu, que eu duvidava que Andy estivesse descrito pelo seu interesse da mesma forma. Vamos lá. Estacionamos alguns minutos mais tarde. Notei que a luz acessa o escritório do meu pai. Desliguei o motor, chacoalhei uns poucos das chaves antes de sair. Eu disse que o meu pai não fala muito, não disse. Sim, ela disse. Ela respondeu, não importa, só queria conhecê-lo. Porque perguntei, porque sou tenso, não pude evitar. Porque ela respondeu, eu sou sou única da família e foi quem criou você. Recuperando do meu choque de me ver de volta, trazendo a sávana. Assim, com as apresentações foram feitas, que meu pai passou as mãos pelos cabelos ralos, olhou para o chão. Desculpe pelo não termos telefonado antes, que eu não fui culpa do John. Explicou-se, foi culpa minha. Disse ele, está tudo bem. Chegamos em um momento ruim. Não. Ele olhou para cima e em seguida para o chão novamente. É um prazer de conhecê-la, cumprimentou. Por um silêncio, ficamos todos na sala de estar, todos em silêncio. A savana tinha um sorriso aberto que não sei de que meu pai perceberá. Deseja beber alguma coisa? Ele perguntou, como se fosse de repente lembrasse de que era dono da casa. Estou tudo bem, obrigada, respondeu John. Me disse que é um senhor tão grande colecionador de moedas. Ele se virou para mim, como se ele perguntando se deveria responder. Eu tento finalmente. E é isso que estamos interrompendo? Rudemente, ela perguntou, com o mesmo tom brincalhão que usava comigo. Para minha surpresa, eu ouvi do meu pai dar uma risada nervosa, não alta, mas ainda assim uma risada incrível. Não, você me interrompeu nada. Eu estava só examinando uma moeda nova que consegui hoje. Quando falava, ela tentava avaliar como eu reagia. A savana não percebeu, ou fingiu que não percebeu. Perceber? Sério? Ela perguntou que tipo. Meu pai mudou o peso de um pé para o outro. Então, para meu espanto, olhou para mim e perguntou, gostaria de vê-la? Passamos 40 minutos no escritório. Na minha parte do tempo, fiquei sentado ouvindo meu pai contar histórias sobre que eu conhecia de cor. Como a maioria de colecionadores sérios, ele mantinha apenas algumas moedas em casa e eu não tinha uma ideia de onde o resto estava guardado, e revezará parte da coleção de 2 semanas, com as moedas novas aparecendo que, por magia
Geralmente nunca havia mais de uma dúzia em seu escritório e nunca nada valioso que eu tenha a impressão de que ele poderia ter mostrado a Savana um centavo comum. Ela ficaria fascinada. Ela fez dezenas de perguntas e que poderiam ser respondidas por mim ou por um livro qualquer sobre moedas, mas como o passar do tempo, sobre perguntas se tornarem mais pessoais, em vez de perguntar porque uma moeda pode ser particularmente valiosa e quis saber quando e onde se encontrará, e foi presenteada com histórias de fim de semana chatos da minha juventude passados em lugares com Atlanta, Charleston, Raleigh e Charlotte. Meu pai falava muito sobre essas viagens, menos para os padrões dele. Ele ainda tinha tendência a ficar introspectivo por vários instantes, mas provavelmente ele falou mais nesses 40 minutos do que em todas as nossas conversas desde a minha chegada. Do que ponto de vista via a paixão que a Savana se referia, uma paixão de 1000 vezes conhecida, e não mudou minha opinião de que usava as moedas para evitar a vida, em vez de vivê-la. Parei de conversar com ele sobre as moedas, porque queria falar sobre os outros assuntos. Meu pai parou de falar porque sabia que eu não era capaz de discutir mais nada. No entanto, meu pai não estava feliz e eu sabia. Via seus olhos brilhando e apontar a marca da casa da moeda, a nitidez, a gravação, ou como o valor de uma moeda podia mudar pelo fato de haver certas ou guirlandas. Ele mostrou a Savana, prova das moedas feitas por West Point, ou de seus tipos de favoritos na coleção. Ligou uma lupa para mostrar as suas falhas. Quando a Savana segurou a lupa, a animação do rosto de meu pai, que apesar dos meus sentimentos em relação às moedas, não pude evitar que sorri simplesmente por ver o meu pai tão feliz. Mas ele ainda era meu pai, e não houve milagre depois de mostrar as moedas e contar como as tinha encontrado. Seus comentários diminuíram. Ele percebeu de começar a se repetir, o que deixou mais retraído e silencioso. Com o tempo, a Savana percebeu que seu crescente desconforto, pois apontou as moedas em cima da mesa e disse: "Obrigado, Sr. Twee. Realmente aprendi muita coisa." Meu pai sorriu, obviamente esgotado. Aproveitei a deixar para se manifestar. "Sim, foi ótimo, mas nós temos de ir agora", disse. "Tudo bem. Foi maravilhoso de conhecer o senhor." Quando meu pai assentiu, Savana inclinou-se e deu-lhe um abraço. "Vamos fazer isso de novo", ela sussurrou. Embora meu pai tinha correspondido, me lembrei dos meus abraços, sem vida que recebera na infância, e gostaria de saber se ela me sentiu tão desconfortável quando ele. No carro, a Savana parecia perdida em pensamentos que eu teria perguntado o que ela achará do meu pai, mas não tinha certeza de que se queria ouvir a resposta, e que o meu pai e eu não tínhamos os melhores relacionamentos, mas estava certa sobre ele, da única família, ter me criado. Eu podia reclamar dele, mas última coisa, desejava ouvir outra pessoa fazendo o mesmo. Ainda bem, não acho que ela diria algo negativo
simplesmente por natureza, quando se virou para mim, ela sorriu. Sorriu. Vamos lá. Obrigado por ter me trazido a conhecê-lo, disse de um bom coração. Nunca ouvi descrevê-lo dessa maneira, mas gostei. Estou feliz por ter gostado dele. Gostei sim, disse ela, parecendo sincera. Ele é gentil. Ela olhou para mim, mas entendo por você teve tantos problemas quando eu era mais jovem, mas não me pareci o tipo de pai que impõe limites. Não mesmo concordei. Ele olhou para mim fazendo careta, e você, com seu antigo modo rebelde de ser, se aproveitou disso. Eu ri. Sim, suponho que sim. Ela balançou a cabeça. Você deveria ter mais esperto. Eu, quando era pequeno, apenas criança. A velha desculpa da juventude, mas não sabia que não cola não é. Eu nunca me aproveitei dos meus pais. Sim, a filha é perfeita. Acho que você mencionou. Você está tirando sarro de mim. Não, claro que não. Ela continuou a olhar para mim. Acho que sim, finalmente ela decidiu. Ok, talvez um pouco. Talvez pensou sobre a minha resposta. Bem, talvez eu mereça isso, mas só para que você sabia, eu não fui perfeita. Não, claro que não, porque não lembro muito claramente, porque seu exemplo, que tirei B em uma prova da 4ª série. Fiz de choque? Não, não me diga isso, é verdade. Quando você se recuperou, como você se acha? Ela deu ombros e disse a mim mesmo que isso você nunca mais aconteceria. Nunca duvido, se está com fome, achei que você não iria mais perguntar. Você está afim do quê? Ela juntou os cabelos em um rabo de cavalo mal feito e em seguida o soltou. Que tal um grande e suculento cheeseburger? Assim disse isso. Pensei que a savana era boa demais, vai ser de verdade. 7, vamos ler. Devo admitir que você traz para comer nos lugares mais interessantes, disse a savana. Mas a distância, além da dona avistada, uma vista a longa fila de clientes crescendo de cada vez mais para longe do Joe Bug, meio de um estacionamento de cascalho. É o melhor da cidade, mordendo meu hambúrguer gigante. E a savana sentou de mim na areia de frente para a água. Os hambúrgueres estavam excelentes e grossos, apetitosos. As batatas fritas, apesar de uns poucos engorduradas, e também estavam deliciosas. Savana olhava ao mar quando comia. Ao caminho da noite, notei que ela parecia mais vontade do que eu. Pensei novamente em como ela falou do meu pai. No modo como falava como todo mundo, inclusive comigo, tinha a raridade e habilidade de dizer exatamente o que as pessoas precisavam ouvir e, ainda assim, permanecer fiel a si mesma. Não conseguiria pensar em ninguém remotamente semelhante em aparência ou personalidade. Eu me perguntei de novo por que ela tinha gostado de mim. Éramos diferentes. A Savana é uma garota da montanha, a doce e talentosa, uma criada por os pais atenciosos, porque desejava ajudar os necessitados. Eu era um soldado do exército, tatuado e nada refinado, como um estranho em uma própria casa.
tinha um jeito como se ela comportará como meu pai, davam para dizer quanto à elegância fora criada pelos pais. Ali sentava ao meu lado e desejei mais parecido do que ela. O que você está pensando? Sua voz, curiosa, porém gentil, se afastou-me dos meus pensamentos. Eu estava imaginando porque você estava daqui, confessei. Porque eu gosto da praia, não consigo ver muito da frente frequência. Não existem ondas aos barcos pesqueiros de que onde eu venho. Quando vem a minha expressão, tocou minha mão, isso é irreverente, disse desculpe, eu estou aqui porque quero, porque o gesto do hambúrguer do lado, ponderando, porque me importava tanto, eu era um sentimento novo para mim, ao que eu certamente nunca me acostumaria. Ela tocou meu braço e me virou novamente para a água. É lindo, bastava por um pôr do sol sobre o mar e seria perfeito. Para isso teríamos de atravessar o país, disse eu. Sério, você tem tentando me dizer que o sol se pôr ao no oeste? Tem o brilho que atravessa seus olhos. Pelo menos que você me ouviu falar. Eu tinha comido uma metade do cheeseburger e coloquei o resto no saco de papel, junto com as sobras do meu sanduíche, e depois de fechar o saco para ver o conteúdo não se espalhar na areia, esticou as pernas e virou para mim com uma olhar inocente. Você quer saber do que estava pensando? Perguntou ela. Esperei, mergulhado nos olhos dela. Estava pensando que queria ter um passado dos últimos 2 dias com você. Quer dizer que gostaria de conhecer de todo mundo melhor. Nós todos almoçamos juntos e o jantar da noite passada foi muito divertido, mas parecia que algo estava errado e estava faltando alguma coisa. Só que você, na praia, me percebi que era você. Engolia em seco. Em outra vida, em outra época, eu teria beijado em seguida, mas ainda que eu quisesse, eu não fiz. Em que vez, apenas que olhei nos olhos dela, ela correspondeu ao meu lar sem uma pitada de embaraço. Quando você perguntou por que eu estava aqui brincando, brinquei, porque eu pensei que a resposta era óbvia, que ficar com você parece o certo, de alguma forma é fácil como deve ser, como é os meus pais, eles se sentam confortáveis juntos, que cresci pensando em um dia que queria me sentir assim. Ela fez uma pausa. Gostaria que você se conhecesse. Minha garganta secou. Eu gostaria de conhecê-los. Ela encaixou sua mão na minha. Os nossos dedos laçados. Ficamos em silêncio pacificamente na beira da água. As andorinhas fiavam no bicos na areia em busca de alimento. E um bando de gaivotas voou a uma chegada numa onda. O céu escureceu, as nuvens se grossaram e a praia avistávamos os casais passeando sobre o céu quase negro. Agora está quase 3 horas. Agora eu vou ter que continuar. Sentamos ali. Bom, gente, se gostaram, não esquece de deixar o like, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Em breve vou até
Vamos continuar a sexta parte. Essa parte aqui, ó. Muito bem. Muito bem. Se inscreve. Fui.